Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Vamos falar hoje um pouco sobre o método de datação da idade da Terra. Como é que o homem conseguiu calcular a idade do nosso planeta? Mas quanto a isso, a gente percebe que tem uma celeuma, uma discussão com os crentes criacionistas. Eles falam de que a Terra tem 6 a 10 mil anos, porque eles seguem a Bíblia, a cronologia bíblica na árvore da genealogia bíblica. Mas ele não mostra aqui nenhuma evidência, nenhuma prova sobre isso, Vou deixar aqui um vídeo de um certo crente muito famoso aí, falando e defendendo o criacionismo, defendendo a Terra com 6 mil a 10 mil anos, baseado somente na Bíblia. Depois eu vou voltar aqui para fazer algumas análises do que ele disse e mostrar para você o método científico que datou e calculou a idade do nosso planeta. Vamos ouvir esse crente famoso aqui e o seu viés de confirmação. Logo, o que causa a diferença entre homens e animais? Esta é uma pergunta que o criacionismo faz a outra proposta, pois dizer que o organismo humano é mais complexo e, por isto, mais evoluído, não procede. Afinal, células de outros mamíferos e até de plantas são tão, ou em alguns casos, mais complexas que as células humanas. Bem, esta é, em síntese, a diferença básica entre os modelos criacionista e evolucionista. Agora vamos desdobrar um pouco mais os temas pertinentes ao debate. Qual a idade da Terra? A maioria dos cientistas crê que a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos. Esse valor é baseado em datação radiométrica. Muitos criacionistas creem que a Terra tenha cerca de 6 mil a 10 mil anos. Estes valores são baseados na cronologia do Gênesis. É importante, contudo, acentuar que alguns cientistas criacionistas também creem que esta questão não é muito importante do ponto de vista bíblico e que talvez os minerais tenham sido criados numa ocasião e a vida na Terra noutra. A Bíblia não dá uma idade precisa para o planeta da Terra. Nenhuma conclusão teológica é baseada na idade da Terra, de forma que esta questão pode realmente não ser tão importante como algumas outras. Contudo, seria interessante saber por que alguns ou muitos dizem que a Terra tem bilhões de anos. Pois bem, vamos lá. Estes valores são o resultado de técnicas de datação radiométrica que são aplicadas às rochas. O mais popular desses métodos é provavelmente o do potássio-argônio, embora existam hoje vários outros, tais como urânio-chumbo e também o rubídio-estrôncio. O processo é o seguinte: alguns átomos de potássio são radioativos e se transformam em argônio, que é um gás inerte. O material radioativo, o potássio-40, é chamado de material pai e o produto, que seria o argônio-40, é chamado de material filho. À medida que o tempo passa, a quantidade de material pai, potássio-40, diminui, enquanto a quantidade de material filho, argônio-40, aumenta. As idades determinadas por potássio-argônio são calculadas a partir da proporção entre argônio e potássio. Essa proporção fica maior com o decorrer do tempo. Agora, é importante dizer que se a quantidade de potássio-40 fica muito pequena para ser detectada, o método não pode mais ser usado para calcular a idade daquela rocha. Deste modo, as quantidades de potássio-40 e argônio-40 podem ser medidas com precisão, mas a exatidão da idade depende da confiabilidade de 3 premissas principais. Primeiro, taxa de decaimento constante. Segundo, sistema fechado. E terceiro, concentração inicial. Ok, e o que podemos dizer a respeito desse método? O que significa tudo isso? Bem, a hipótese da taxa de decaimento constante parece válida. Há pouca evidência já observada contra ela. A hipótese do sistema fechado também é válida na maior parte das vezes. O método não é aplicado a rochas que mostram evidente alteração química. Mas há sempre a necessidade de cautela, e eu vou explicar o porquê. A hipótese da concentração inicial é a parte mais fraca do método de cálculo das idades radiométricas. Sabe por quê?
é que elas são feitas a partir de tentativas para estimar a concentração inicial da forma mais razoável possível, mas não há meio de se ter uma certeza absoluta de que as estimativas estejam corretas. Não se pode voltar o tempo e examinar a amostra da rocha logo que foi formada. Os criacionistas que defendem uma idade curta para o planeta Terra suspeitam de que haja problemas com a hipótese no sistema fechado e também com a hipótese daquela concentração inicial que não pode ser verificada. Você já assistiu, né, o vídeo do crente, no qual ele faz uma defesa, faz uma apologia à Terra jovem, à Terra de 6.000 a 10.000 anos. Tudo isso aqui baseado na Bíblia, baseado na cronologia bíblica, na árvore genealógica que está na Bíblia, porque para ele a Bíblia é um livro inspirado pelo seu Deus. Mas aqui ele não trouxe nenhuma evidência, não trouxe nenhuma prova sequer sobre o que ele falou, o que ele está afirmando. Tudo é uma questão de fé. Vamos agora olhar um pouco sobre o método que a ciência usa para calcular a idade exata de nosso planeta. Isso aqui tem muito a ver com a descoberta da radioatividade. Tá? No nosso planeta existem muitas rochas antigas e essas rochas antigas têm em sua composição urânio, um elemento químico que é altamente radioativo. Isso é, com o passar do tempo, essa radiação vai fazendo com que o urânio perca várias partículas e esse elemento urânio vai se transformar em outra substância. Nesse caso aqui, vai se transformar urânio em chumbo. Tá? Então, esse tempo de transformação do elemento químico urânio através da radiação, do decaimento radioativo, até chegar ao chumbo, é chamado de meia-idade. Para você ter uma ideia, urânio menos 235 tem uma meia-idade de 713 milhões de anos. E o urânio menos 238 tem uma meia-idade de 4,5 bilhões de anos. Pois é através desse método que a ciência sabe de que a Terra tem 4,56 bilhões de anos. E esse método daqui, ele pode ser falseado. Você pode ir lá, você pode replicar a experiência e você vai encontrar sempre esse mesmo número aqui. Nada abaixo disso, nada de 6.000 a 10.000 anos. Há 1 bilhão de anos, só existiu na face da Terra bactérias. Há 65 milhões de anos, os grandes dinossauros foram extintos. Tá? As aves hoje em dia são dinossauros, eram os pequenos dinossauros. Né? E não tem nada a ver de datar a Terra entre 6.000 a 10.000 anos. Isso aqui é coisa de crente, coisa de Bíblia, que não tem evidência nenhuma quanto a isso. Portanto, o Mago, mais uma vez, traz para você a verdade científica, a verdade que tem evidências e que tem provas. Um grande abraço para você.